Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo sobre a jornada do contador, que é uma série de vídeos que a gente está falando e dando várias dicas sobre como que quais são as etapas que você precisa concluir no seu escritório contábil para ser um contador de sucesso. E se você ainda não sabe se você vai seguir para o lado de consultoria contábil, consultoria financeira ou consultoria tributária, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais são os benefícios e quais são os grandes riscos de você seguir qualquer um desses 3 serviços de valor agregado. Então, estamos com 3 grandes feras, como se diz Gabriel Gaspar, estamos com 3 grandes nomes e grandes parceiros aqui para falar sobre cada um desses temas. Queria, primeiramente, agradecer a presença deles. Então, temos aqui Leandro Bueno, da São Lucas, assessoria contábil, temos o Lucas, da Betel, e temos o Kazan, do Grupo Estúdio. Galera, muito obrigada pela presença de todos vocês, hein? Obrigado, bom dia, obrigado a todos. Tamo junto aí. Obrigado, pessoal. Tamo junto, vamos nessa. Então, pessoal, já expliquei um pouquinho sobre a jornada do contador. Fiquem ligados, porque na descrição do vídeo a gente vai colocar o link para você entender e ter mais informações sobre essa jornada. Gabriel fez um vídeo explicando tudo para vocês. Caso você queira entender em qual etapa da jornada do contador você está, a gente também vai deixar o link para você fazer o nosso quiz e entender qual o momento da sua empresa contábil e quais são os próximos passos que você precisa dar. Então, é isso. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o dia a dia e sobre a vivência que essas 3 pessoas, esses 3 nomes de referência no setor contábil têm para contar para a gente como é que tem sido o dia a dia, como tem sido a rotina deles em cima desses 3 grandes temas. Então, vamos lá. Pessoal, podemos começar? Lucas, tá contigo a bola, hein? Oi, Mari, Leandro, Kazan. Vamos lá, gente. Eu me chamo Lucas Gugel, tá? Eu sou sócio da Betel Contabilidade. Na verdade, esse ano a gente mudou meio que... A gente não mudou o nome, mas a gente mudou o sentido da empresa e aí a gente criou mais 2 frentes, tá? A gente criou a Betel Contabilidade, que ela já tem mais de 10 anos. Hoje, esse ano, a gente fundou a Beteltech, que a Beteltech ela está desenvolvendo robôs para trabalhar internamente, né? E aí automatizando alguns processos que a gente precisa automatizar. Só que o detalhe, eu não estou fazendo isso só para mim, então estou vendendo para outros contadores, amigos, a preço bem justo, a preço bem acessível. Mas, na verdade, hoje a gente está atendendo só Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, então hoje eu estou atendendo só o município de Fortaleza, porque está focado na parte da escrituração fiscal. E aí vem o Tchan, né, a chamada da gente, que é o BPO financeiro, que é a nossa Betel Finance, tá? A gente lançou isso esse ano, eu já tenho maturado isso há muito tempo, e eu queria conversar um pouco com vocês, e aí é uma honra ter esses 2 nomes, você, Maria, aqui com a gente, sobre essa parte do BPO financeiro. Tá bem mastigado esse tema, BPO financeiro, nessa sigla BPO, e, na verdade, assim, eu queria contar para vocês o que aconteceu com a gente aqui na Betel, quais foram os processos que a gente desenvolveu aqui e como é que a gente conseguiu chegar hoje na maturação que a gente tem, tá? Quais os benefícios que a gente vai ter em cima dessa parte desse BPO financeiro. Linkando isso já com o Leandro, a gente já vai ter uma contabilidade em tempo real. E aí a gente tem essa contabilidade que a gente oferece o NIBO para o cliente, né? A gente oferta esse sistema que é belíssimo. Então a gente oferta o NIBO para o cliente, automaticamente nesse back office da gente a gente já tem uma contabilidade em tempo real. O que o BPO financeiro está me ajudando com contabilidade em tempo real? A tomar decisão. Então eu já consigo ver algumas coisas do cliente sem ele nem saber que eu estou conseguindo enxergar. Então, ele pensa que ele tem um acesso, que é só ele que está vendo, quando, na verdade, a gente também já falou, a gente tem acesso, a gente já vai te dar alguns insights de alguma coisa, e na nossa reunião que a gente marca, ou no relatório que a gente envia, a gente faz todo esse tipo de processo. Então, o benefício de você ter esse dado de uma contabilidade em tempo real, para a gente que trabalha no back-office da contabilidade em si,
falando mais aí para o Leandro, e eu vou deixar esse mundo mais para ele do contábil, é um dado muito real e é um dado muito importante para a gente ter e mensurar como é que o cliente está financeiramente, certo? Em cima disso, a gente vai ter integrações de sistemas. Então, eu trabalhando o BPO financeiro com o cliente, eu não preciso estar pedindo o documento para ele ou fazendo qualquer tipo de menção e falando, ó, vou te mandar um cara com malote, me manda isso, até porque hoje a gente não tem mais tempo de fazer isso. O custo desse processo é muito alto. Então, dá o sistema financeiro, oferta o sistema financeiro para o cara, vende esse setor financeiro lá para ele, consecutivamente você já vai ter toda a contabilidade pronta, recibo, tudo prontinho, para você só fazer a integração com o teu sistema contábil. E eu não estou falando do sistema que eu uso, eu estou falando de todos. Tá? E a tendência é essa, a tendência é a gente não trabalhar mais com documento físico, né? Que hoje aqui na Betel a gente mal tem documento físico, se a gente tivesse são pouquíssimos clientes, isso eu estou falando em termos de 2, 3% de clientes da nossa carteira. O restante dos clientes que a gente tem contabilidade aqui, todos a gente trabalha nesse modelo de NIBO integrado junto à contabilidade. Então, essa integração para a gente dá um ganho de tempo que vocês não têm noção do que a gente pode estar fazendo. Além disso, desse ganho de tempo, você está abrindo uma nova frente de negócio para a tua empresa de contabilidade. E aí vem o X da questão. Inclusive, eu estava até há pouco tempo agora vendo um grupo de associados do Sescap, que eu faço parte, e a galera estava comentando sobre preço, né? Não vou entrar nesse mérito de preço aqui, porque não é a nossa conversa, mas eu costumo dizer o seguinte, cada empresa de contabilidade tem a sua operação. Então, entenda que para você montar um BPO financeiro lá no seu escritório de contabilidade, você precisa fazer o mapeamento do processo e entender do seu custo. O seu custo lá, o custo do Leandro, o custo do Casan e o custo da Mari é diferente do meu. Por quê? Vai ver que eu uso mais algum insumo, ou tenho mais algum processo, ou não mapeei meu processo direito, que aí já vai um problema muito grande. Se eu não tivesse mapeamento do processo bem definido, que o contador não sabe fazer mapeamento de processo, isso é uma grande falha nossa. A gente não estudou isso na faculdade, né? E quando estudou, estudou de forma bem superficial, e outros pontos também. Mas a gente tem esse grande gargalo, que é a gente precificar e a gente entender qual é o nosso custo. E aí vem, se eu não souber qual o custo que eu tenho para fazer isso, eu não consigo fazer escalabilidade. Que aí é o nosso grande trunfo dentro do BPO financeiro. Como é que eu consegui montar o BPO financeiro dentro da Betel? Eu primeiro testei internamente. Então, peguei meu processo interno, mapeei ele todo, fiz tudo internamente comigo e fiz ele funcionar internamente comigo. Então, hoje, o meu financeiro, eu utilizo do meu BPO, é óbvio, né? Não posso falar que é casa de Ferreira Espeto de Pau, mas eu tenho isso mapeado comigo e estou utilizando disso. Só para demonstrar de forma bem clara, como é que a gente faz hoje? Hoje, qualquer documento que chega, a gente, se vier físico, a gente escaneia, já joga tudo no NIBO, então deixa tudo pronto, contas a pagar. O contas a receber também já está todo lá, então a gente também já não tem mais esse tipo de problema. E a parte do pagamento, quem faz é uma pessoa de fora que não está nem na empresa. Como assim, Lucas? A pessoa de fora tem acesso ao NIBO, o BPO financeiro da gente avisa ela todo dia quais são as contas que tem a pagar, né? Mandando um linkzinho lá para ela clicar e acessar a conta bem bonitinho. Ela também tem acesso ao NIBO e em cima disso ela vai e faz o pagamento da conta. E aí todo dia a gente tem a conciliação bancária para saber se foi feito o pagamento ou não. Então, assim, é um processo simples, Lucas. Mas até você conseguir enxergar isso, mapear todo esse processo, montar tudo isso, montar uma equipe, né? Hoje minha equipe está bem enxuta no BPO financeiro. E aí, quando eu falo bem enxuta, é bem enxuta mesmo, até porque a gente lançou esse ano. Então, a gente ainda está no processo de venda, tá? Eu estou conseguindo ainda barganhar algumas coisas. E o trunfo da gente desse BPO financeiro foi o quê? Foi fazer ele de forma online. Então, eu não vou no cliente, eu não trabalho com o cliente fisicamente. É uma tendência da contabilidade, a gente tem contabilidade online versus contabilidade digital, é uma conversa muito grande em cima disso também, não vou entrar nesse mérito, mas eu pensei o seguinte, eu falei, cara, qual o grande gargalo do cliente? O financeiro. É mais fácil eu conseguir chegar nesse cliente no financeiro ou prestando um serviço de contabilidade, de escrita fiscal, pessoal e etc. É mais fácil eu chegar no financeiro, porque sempre a dor dele vai ser o financeiro. Mas eu vou ter tempo de atender a todo mundo? Não, não vou. Então, como é que eu atendo a todo mundo de forma mais escalável? Fazendo de forma online. Então, hoje a gente tem uma pessoa, um acesso virtual, que a gente chama, que é um assistente virtual,
a gente chama ela de Bet, e a Bet, ela atende todo mundo de forma virtual. Então, tem um WhatsApp Business só para isso, ele salva os arquivos do jeito que ele quer, enfim, o nosso processo, ele está mapeado para ser todo online. Então, tem clientes do BPO financeiro aqui que eu nunca conversei com o cara pessoalmente, a gente conseguiu fechar. Como também tem clientes que não se adaptaram a essa metodologia. E aí vem o nicho de mercado que você quer atender. E aí vale para a gente, que aí eu estou falando da parte financeira, como vale para todos os outros setores, né? Que a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre a questão de nicho de mercado, que o Leandro falou isso super bem aqui. Então, você tem que entender até que público-alvo você quer atingir. E outra coisa que eu acho que dói em muitas pessoas, né? Dói em muita gente, principalmente o contador, que ele tem um processo disso, de ser dolorido, de ficar receioso em cima disso, é a questão do preço. O meu preço, ele está bem explícito. Se você entrar no meu site lá, você vai colocar Betel, você vai selecionar lá Betel Finanças, você vai ver o preço lá. Pô, Lucas, é muito baixo. Entenda e veja qual foi o custo que eu tive e como é que eu tenho o meu processo. Então, em cima disso é que você vai conseguir montar o teu processo. Eu não estou vendendo uma consultoria financeira, são duas coisas totalmente diferentes. Uma consultoria é uma coisa que eu tenho que estar lá perto do cliente, olhando ele, vendo e trabalhando, mapeando o processo, fluxograma, plano de ação e uma série de coisas. Eu estou vendendo um BPO financeiro, então estou vendendo a operação financeira do cara. Eu estou otimizando o tempo dele para que ele consiga, em cima disso, trabalhar outras frentes. Que aí vem frente de venda, frente de marketing, frente de uma série de coisas que ele pode fazer, né? Os dois principais processos que eu vejo como que foram adversos, que são os riscos da gente, é o quê? Primeiro, pessoas qualificadas. Então, eu acho que a gente tem um grande gargalo na contabilidade de pessoas qualificadas, a gente não tem gente qualificada para atender a nossa demanda. E aí, o que eu faço? Que aí vai uma dica para todos os contadores que estão vendo a gente. Pega gente sem experiência, tá? Quando você for ofertar vaga de estágio, oferta sem experiência e busca outras coisas na pessoa, como proatividade, como questão de internet, que hoje é básico, você precisa saber disso. Busca outras qualidades. A parte de qualificação técnica, treina dentro da tua empresa. Lucas, mas eu vou perder muito tempo. Cara, mas se tu for achar pessoas técnicas, tu vai gastar mais, tu vai perder mais tempo, a pessoa vai vir com vários vícios. Então, pega pessoas boas, de índoles boas e que queiram trabalhar. E aí é um grande... Eu estou falando isso porque eu também sou professor, e quando eu vejo estágio que tem lá, estágio com no mínimo 6 meses de experiência, eu falo, cara, se o cara está procurando estágio, o cara não tem experiência. Então, como é que a gente vai ofertar algo que o cara não tem experiência? Fica meio contraditório. Então, pessoas qualificadas é muito difícil, graças a Deus eu consegui achar. O custo inicial do processo, e aí você tem todo esse processo inicial, que o contador também não gosta de fazer plano de negócio, entender, né, montar tudo isso. E aí falando na linguagem mais atual, né, não que eu seja velho, né, eu tô careca e tal, na verdade todos três somos, né, só a Mari que escapou aqui. Mas falando de uma linguagem mais atual, a gente vai falar um pouco de startup. Então, como é que eu montei o Betel Finance? Eu peguei a Betel Contabilidade e fiz a Finance sendo uma startup dentro da Betel Contabilidade. Então, eu montei a Betel Contabilidade como meu coworking, digamos assim. Eu peguei, por isso que vem o nome, por isso que vem o processo de estrutura, vem tudo em cima do nome Betel. Às vezes é ruim de vender e às vezes é muito bom de vender pelo fato da marca estar muito bem consolidada, tá? Mas por que eu fiz isso? Pelo custo. E aí, como é que eu montei? Montei primeiro na Betel, montei um MVP, né? Montei um valorzinho menor, gerei, validei, fiz todo o processo e aí eu comecei a vender. E aí, depois que eu comecei a vender, comecei a ver que dava certo e que comecei a ver que esse processo funcionava. E vi que esse problema não é só de grandes empresas, de médias ou de pequenas, é de todo mundo. Por isso que eu fui lá para a pessoa física. E aí é outro gargalo que eu vi que eu também estou atendendo. Inclusive, semana passada a gente fechou um contrato de pessoa física. Então, assim, pessoas físicas também precisam ter essa educação financeira e também precisam estudar isso, tá? Basicamente, a parte do BPO, eu acho que seria isso. O nosso caso é um caso bem legal, né? E aí depois a gente conversa mais, a gente faz um outro bate-papo de forma mais prolongada, que eu tenho que também deixar os meninos conversarem mais um pouquinho. Mas eu acho que o nosso caso basicamente é esse.
Eu acho que se você, contador que está nos vendo aí do outro lado, se você quiser fazer BPO financeiro, testa primeiro na tua empresa, faz o processo rodar aí. Depois que o processo rodar aí, você começa a vender e começa a maturar preço. Agora, não liga no preço do concorrente. Monta o teu preço, vê o teu custo, faz da tua empresa de contabilidade realmente uma aceleradora, digamos assim, e faz isso girar internamente. Depois que isso girar, tu abrange e vai para outros lados, tá? E não confunde, pelo amor de Deus, consultoria financeira com BPO financeiro, tá certo? Mari, eu acho que basicamente, eu não sei como é que foi meu tempo, mas assim, eu acho que basicamente era isso. Vou estar à disposição ao longo. Meninos, boa sorte, tamo junto e vamos lá. Obrigada demais pela sua contribuição. Se depois eles tiverem, tanto o Leandro quanto o Kazan, tiverem alguns comentários, a gente faz no final. Mas é isso, falamos um pouquinho de consultoria financeira aqui, de quem fala sobre, aliás, BPO, né, que a gente falou um pouco também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre consultoria contábil com o Dr. Leandro Bueno. Obrigado pelo doutor. Estou longe de ser doutor. Tu é fera demais. Vamos lá. Eu sou um simples vendedor que aprendeu contabilidade. Entrei na ciência contábil em 1993. Acho que você não era nem nascida, né, Mari? Puta, tô ficando velho pra cacete mesmo. Sou de 89, então... 89. Tava querendo vir pro mundo. 4 anos já tava fazendo marketing digital. Você é fera demais no marketing. Aliás, lhe vejo pessoalmente para lhe dar um abraço novamente lá no Nibo Conference 2019, que eu vi que só tem avião, hein? 34 dias. Coração tá 1000 acelerado, doida para chegar já. Uau, não vejo a hora também de chegar. E quando eu entrei naquele mundo contábil, eu fiquei de 93 a 2000 trabalhando no escritório de contabilidade, um modelo tradicional, como existem N por aí, e o meu ainda é no modelo tradicional / digital, né? A gente está ainda para esse caminho, para essa jornada, para essa montanha, como fala muito bem o nosso querido Gabriel. Eu estou ali a 2 passos do paraíso, né? Proseando a música, eu estou a 2 passos do paraíso. E nessa caminhada, né, de 93 a 2000, né, que quando eu trabalhei no escritório, eu percebi, foi entender e compreender um pouco mais de contabilidade quando eu entrei em ciências contábeis em 1996. Aí eu pensei, parei e falei, cacete, eu nunca vi isso no escritório. Nunca vi um balanço, nunca vi ativo, passivo, nunca vi. O que que eu vejo lá no escritório? Eu vejo imposto, atrás de imposto, 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 imposto. Eu vejo folha de pagamento, folha de pagamento, folha de pagamento. E eu via um cliente do meu tio, né? Um cliente que tinha um contador lá dentro que fazia contabilidade com os gel lá. Não sei se é da época de vocês aí, não é da minha, não é da minha. Fazendo o negócio lá, passando razão, aquela coisa toda, né? Hoje entendendo, obviamente. Aí eu falei, nossa, não tá fazendo contabilidade, né? Não, porque o que eu vi lá, débito e crédito, ativo, passivo, patrimônio, mutações do PL, índices de seca permanente, imediata, endividamentos, todas essas coisas, eu não via no escritório contábil. Tá, eu pensei comigo, né? Será que um dia eu vou ver isso? Será que existe, né? Será que é só na faculdade que isso existe? E comecei a me aprofundar mais, pesquisar, né? E aí, em 2000, eu decidi montar o escritório, que eu fiz tal qual o Lucas aí em 2001 também, né? Coincidentemente, eu fundei a São Lucas, em homenagem ao meu filho, na época, recém-nascido, Lucas. Bonito nome, hein, Lucas? E aí eu fundei a São Lucas em 2001 com esse propósito, né, de fazer contabilidade. E aí, Mário, eu me deparei, Lucas, com um monte de coisa, Kazan, que ninguém me contou. E eu vou contar aqui para vocês agora, nesse pouco tempo que a gente tem. Primeira coisa é que o empresário, você já deve ter percebido aí, meu colega de classe contador aí, que
está nos assistindo agora, o empresário não sabe o que é contabilidade, para que serve, onde vivem, o que comem. Não sabe absolutamente nada. Não sabe. Isso é meia culpa nossa, viu? Minha, sua, de todos nós da nossa classe como um todo, para os pequenos, tá? Estou falando de um varejo em geral. Se nós observarmos aí o mercado como um todo, 93%, segundo estatísticas aí do próprio site do governo, do site e tal, do IBGE, são compostos de pequenas e médias empresas, né? 94%, se não me engano. Outros 6% de grandes corporações, ou seja, com faturamento acima de 76 milhões ano. Então, nós temos um mundo gigantesco aí para explorar o nosso potencial contábil efetivo. E como fazer isso, né? Então, o que eu poderia fazer? Então, a consultoria contábil para esses caras e fazer com que eles entendessem a contabilidade como ciência de transformação de números, de análise de números, de resultados. Mas como fazer isso, né? Como queimar essa ponte aí, nesse ponto A para o ponto B? Esse que está o grande X da questão. O que nós temos que entender é que contabilidade para algumas empresas não cabe, não coube, não cabe e nunca caberá. E temos que respeitar isso, porque nós vivemos esse momento de transformação graças ao NIBO, muito, a gente deve muito, a nossa classe deve muito a empresas como o NIBO, que vem transformando o papel do contador. Graças a todo esse movimento que a contabilidade vem se transformando. E primeira coisa que nós mudamos foi as contabilidades, provavelmente dito, foram os contadores, né? Foi a mentalidade do contador. Cara, eu quero ser o cara, o fodão aqui do contador, da contabilidade mesmo, fazer a contabilidade na sua essência. Então, mudado isso, analisando, olhando para dentro do seu próprio negócio contabilmente falando, né? Como o Lucas bem citou aí, financeiramente ele olhou para dentro do meu negócio, contabilmente eu olho para dentro do meu negócio, e aí eu vou entender lá fora quem é que eu vou entender. Então, para quem que é esse negócio, né? É para todo mundo? Em hipótese alguma. iPhone não é para todo mundo. E a Apple entendeu isso, claramente, que não é para todo mundo. Ela se posicionou e falou, vai ser para pessoas que queiram pagar o preço disso. E a contabilidade também, assim, a essência contábil, provavelmente dito. Então, falar que eu dou consultoria contábil para todos os meus clientes, já são mais de quase 300 clientes aí, lê do engano, mentira, não faço, não tem como, porque nesse pool de mercado você acaba não conseguindo atender todos. Mas se eu conseguir, de uma pequena parte desse, estou falando de 20% a 30%, fazer contabilidade como essência, eu aumento o meu ticket médio, posso cobrar mais e trazer mais resultados para ele. Então, na minha percepção prática, quem eu percebi que tem aderência à consultoria contábil? Empresas de lucro real. Isso é o maior target que a gente tem hoje aqui. Não tenho muitas, são 14, está entrando agora 15 empresas de lucro real que a gente tem efetivamente. Então, essas 15 é 100% contabilidade. Mas, para lucro real, eu não sento na minha cadeira por menos de 5 mil reais. Nem começa a conversa por menos de 5 mil reais de honorários mensais. Então, por aí você já faz uma conta, né? Há quem queira, há quem prefira fazer para os pequenos, e está tudo bem, cara, você está no caminho, tá? Há quem queira fazer isso, ótimo. Há quem queira fazer só para lucro real, você também está no caminho. Percebe que não existe certo ou errado, existe o fazer. Então, o ato de fazer é que vai te chegar ao topo dessa montanha a 2 passos do paraíso. Aí. Percebe? Então, a gente tem esse nicho aqui dentro do escritório. Eu nichei o meu escritório em lucro real, em lucro presumido e simples nacional. Ou seja, não tem nicho de porra nenhuma aqui, né? Você vai falar para mim. Você atende tudo, cacete? Claro! Ué, eu posso nichar indústria, comércio e serviços. Dentro do meu próprio escritório, eu criei células onde eu atendo os pequenos com estagiários, com auxiliares, onde eu atendo os médios com assistentes e onde eu atendo os grandes com analistas. Ué, tá tudo bem. Claro que digitalmente falando isso não funciona, a gente posiciona a nossa marca de outra forma, mas na prática, quando bate na porta aqui, eu tenho uma empresa de lucro real, legal, o que é? É uma indústria. Poxa, bacana, indústria de autopeças, aqui no ABC isso é muito forte.
e como é que eu posso te ajudar? Eu preciso de uma contabilidade em tempo real, hoje eu não tenho, beriri, bororó. Eu vou falar não? 5 pau na conta? É muito difícil falar não. Então, eu entendo você quando você não consegue também falar não consegue nichar. Então, niche dentro de si próprio, dentro do seu escritório. Talvez faça sentido isso para você, coloque células. E aí a gente conseguiu manter essa carteira aí de 15 empresas de lucro real, onde a gente tem contabilidade regular dessas. Contabilidade regular na essência mesmo. Porque empresas de lucro real, o próprio empresariado já tem esse estereótipo de que eu tenho que andar na linha, né? Eu sou lucro real, eu não posso dar um passo fora da curva, então isso já vem com eles, já é um ponto positivo, né? Já é uma cultura do empresário brasileiro. E aí, na segunda escala lá que a gente tem, de perfil de cliente ideal para se fazer contabilidade, né, para se praticar a essência, são as empresas de e-commerce. Empresas de e-commerce, em sua grande maioria, elas têm receio de elisão fiscal. Então, quando eu comecei a perceber que os e-commerces, por exemplo, dentro do Mercado Livre, eles não podem vender sem nota, dentro dos marketplaces B2W, eles não podem vender sem nota. Opa, vi um nicho aí, vi um mercado e comecei a direcionar meu tiro para os e-commerce. Porque aí eu tenho menos elisão fiscal. Ah, Leandro, não existe empresa que tem elisão fiscal, então, dentro do mercado online? Sim, pra cacete ainda existe. Mas eu escolho hoje quem eu quero atender. E você deveria fazer isso também, meu amigo, minha amiga. E aí a gente começou a entender esses caras, compreender o mercado deles, falar, pô, esse cara aqui não tem elisão fiscal, fatura de 150 a 250, na média 200 mil por mês, é uma empresa do Simples Nacional, porém, todavia, ele tem um financeiro organizado, então, né, quando não tem, eu mando lá para o nosso amigo Lucas, tal, terceirizo com ele, e aí eu tenho BPO aqui também, né, a gente vai falar sobre isso depois, e no final, e aí eu consigo fazer contabilidade. Então, para quem que você consegue oferecer consultoria contábil? Para aquele cara que tem regularidade fiscal, regularidade financeira, regularidade, o nome da palavra já diz, né? Ser regular naquilo que você está fazendo. É o cara que vai na academia todo dia. Não é aquele cara que dá uma escapadinha e não vai naquela semana, o cara vai até de férias na academia. Então, a empresa que você consegue fazer contabilidade na essência é aquela que tem contabilidade regular. Como trazer, fiscal, né, e financeiro regular. Senão você não vai conseguir, vai maquiar número, e aí é para inglês ver, Eu consigo fazer contabilidade para micro e pequena empresa? E aí vai o terceiro nicho desse mercado, né? Consegue para aquelas pequenas. Eu tenho um cara aqui, por exemplo, que ele é uma franquia. Franchising não admite ter elisão fiscal, porque eles cobram royalties em cima do faturamento. Então, 98%, 99% do faturamento dele é declarado, não tem esse tipo de problema. Aí, com esse cara também a gente consegue. Se não, venhamos e convenhamos. Vamos fazer uma análise de um ativo circulante versus passivo circulante para chegar no índice de liquidez seca imediata de um cara desse, que não tem o faturamento 100% declarado. Há quem ouse dizer de fazer contabilidade gerencial para quem tem elisão fiscal. Boa sorte. Eu não embarco nessa. Eu optei por não embarcar nessa. Aí já você poderia ir para a consultoria financeira, né? Que aí mesmo com elisão fiscal você consegue fazer. O Lucas pode falar muito bem disso. Ou você poderia ir para a consultoria tributária, para compliance, que o nosso amigo Kazan vai falar muito bem disso aí também. Então, entenda que é um mercado enxuto, pequeno, teoricamente pequeno, né? Mas que valoriza muito o seu trabalho, a inadimplência é 0 ou perto de, e dentro desses tipos de empresa também você tem que ter gestores financeiros, você tem que ter pessoas que tenham noções básicas de contabilidade. Claro que não precisa ser PhD nem nada, longe disso, mas ele tem que ter noções básicas de contabilidade. Porque eu só consigo dar consultoria contábil para quem entende um pouco de contabilidade. É meio estranho isso, né? É muito estranho isso. Seria tal qual a Mari começar a dar consultoria de marketing para um médico. E o médico não tem noção nenhuma de marketing digital. Ele não vai performar. Não vai. Então, para a contabilidade, eu aqui no meu mundo, no meu briefing de clientes que a gente oferece, que não são muitos nessa linha,
não passa de 65 clientes, não passa disso, dentro da carteira de 300, então você vê, é um nicho do nicho do nicho, porém, todavia, no entanto, contudo, entretanto, é um puta do mercado para se explorar, paga-se um ticket médio muito bom, a inadimplência é próxima a zero, e você tem muitas indicações recorrentes em cima disso aí. Bom, basicamente é isso. O que eu faço? Eu dou contabilidade para quem quer, para empresas de lucro real ou presumido que tenha... eu esqueci um outro nicho aí também, aqueles que trabalham com licitação. Licitação tem que estar sempre com o balanço em dia, então é um bom mercado também. Como eu faço? Aplica a ciência. Se você tem domínio, se você tem qual software contábil que seja, tem que ter, obviamente, faz a integração com o Nibo e aplica a ciência. O importador universal, eu vou dar um beijo na boca de quem inventou isso. Espero que não tenha sido o Gabriel, mas o importador universal do Nibo poupou... Oi? Pior que foi ele, hein? Vai ter que cumprir a promessa. Retiro o que eu falei, eu dou um beijo no rosto e um abraço. É uma coisa surreal, acabou aí, reduziu em 70%, 80% ou até 90% do nosso tempo operacional. Minha gratidão eterna aí, brincadeiras à parte para o Gabriel aí, para toda a equipe do Nibo que nos ajudou nisso. E como eu faço? Usando o importador universal, né? Usando o Nibo financeiro, para quem eu faço, e aí, meu amigo, é ir para cima, é oferecer para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O cara não quer, beijo, me liga. O cara quer, tamo junto, o meu preço é tanto. Espero ter elucidado aí para vocês. Aí. Leandro, muito obrigada. Dicas valiosíssimas aí para quem está começando e quem está avaliando qual consultoria que vai começar a oferecer para os clientes. Muito obrigada. Vamos para o Kazan? Vamos falar de consultoria tributária? Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Mari. Obrigado, Lucas, Leandro, pelas palavras. Eu fiz uma série de anotações aqui e vou deixar para comentá-las ao final, porque o debate é interessante, mas apenas para que a gente entre, então, nessa linha de levar para o nosso público informações que eles possam decidir qual caminho seguir. Em primeiro lugar, me parece que é consenso, e eu compartilho dessa opinião, de que nós, qualquer empresário, empreendedor, no momento que faz uma escolha de qual caminho seguir, ele deve sim fazer uma análise de mercado, segmentar a sua atuação, entender qual é o tamanho do seu mercado, mapear o potencial desse mercado, né, criar cluster, criar classificação de produto, serviço, e daí o Leandro trouxe muito bem que ele criou dentro não só o cluster de mercado, que é o cliente de pequeno porte, médio porte, grande porte, e ele trouxe para dentro da estrutura operacional dele uma ideia de customização de equipe para atender nichos de mercado diferentes. Isso faz com que ele tenha um custo operacional menor naquele mercado que remunera menor, né? Tem uma remuneração menor. E daí, já entrando na nossa área, que é da assessoria fiscal tributária, né? Ela segue a mesma lógica, né? Essa mesma lógica de complexidade de cenário para uma empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, demanda profissionais habilitados de forma diferente, demanda profissionais que sejam mais bem preparados para enfrentar as questões mais complexas de empresas de lucro real, demanda profissionais que eventualmente estão em fase de formação acadêmica, em fase de formação e de captura de experiência de vida, né? De enfrentar situações diferentes ao longo da vida e então entender como enfrentar os novos desafios, e eventualmente profissionais de menor complexidade, menor experiência, menor nível de formação acadêmica para empresas de pequeno porte. Mas quando a gente fala já em consultoria tributária, a gente tem que entender qual é o cenário e que a gente tem esse mercado, né? A gente está orientando o nosso ouvinte. Bom, é uma área interessante? Sem dúvida é uma área interessante. Por quê? Na medida em que tu trabalha com complexidade de questões, tu consegue demonstrar para o teu cliente que o teu conhecimento tem valor. E, de novo, tanto o Leandro quanto o Lucas trouxeram questões financeiras, do ponto de vista de posição de mercado, e é uma dificuldade não só da área contábil, e eu aqui estou me aventurando no meio dos contadores, né?
Eu não tenho formação em contabilidade, eu sou advogado de formação, mestrado na área de tributário, 5 pós-graduações na área de direito econômico, financeiro, tributário e auditoria e controladoria, e na verdade, atuo há 20 anos nessa área, né? E sei que sempre que se leva um serviço que não é materializável, né, que é o serviço intelectual, nós temos uma grande dificuldade de dar valor ao serviço intelectual, né? Quanto vale o meu conhecimento, e por que eu devo precificar ele dessa forma? E quanto vale o conhecimento de um outro profissional que se posiciona de maneira diferente no mercado, não só como pontuou também o Lucas e o Leandro, porque tem a sua análise de custo, né? E eventualmente chegou à sua formação de preço de maneira diferente, mas por que o meu conhecimento vale mais? E daí, na área de consultoria tributária, levar valor ao conhecimento, né? Valorizar o seu próprio conhecimento, como em todas as áreas da ciência humana, é um processo complexo. E daí a gente começa a descartar, naturalmente, e essa é a minha experiência, ensina isso, que empresas de menor complexidade operacional, fiscal, comercial, né, naturalmente nós vamos ter uma maior dificuldade de atribuir um bom valor ao meu conhecimento. Aí eu começo a me afastar do segmento de empresas do Simples Nacional. A gente vai entrar numa área de empresas de lucro presumido e lucro real. Bom, fechando um pouco mais o nosso funil de vendas, né, empresa de lucro real, lucro presumido. A complexidade do cenário operacional fiscal é bastante diferente, o que leva a gente a ter aí posições de mercado de novo diferente. Mas aí eu acho que é relevante a gente fazer dar uma parada, Mariana, e olhar o cenário geral de todas as empresas que estão no Brasil hoje. Bom, qual é o cenário, como que eu devo demonstrar para o meu cliente o valor do meu conhecimento, o valor do meu serviço? O cliente tem uma percepção de valor, né, utilizando um processo de vendas, da técnica dos 3 Ps, né? Ele sabe, só não consegue quantificar. Ele sabe que o cenário tributário brasileiro é esquizofrênico, né? Essa é a expressão que mais traduz o cenário tributário brasileiro. Dados estatísticos dizem que são publicadas em média, 3 mil normas de impacto tributário fiscal contábil por mês no Brasil. Nós temos uma Constituição que, embora teoricamente seja uma Constituição rígida, né, ela sofre 4 alterações em média por ano. A grande maioria delas impacta diretamente na área contábil, a grande maioria delas, não só do ponto de vista previdenciário, fiscal, como próprio operacional, né? Nós temos, então, um cenário que muda o tempo todo. E esse é o cenário que o contador tem que manusear esse universo de normas de maneira muito evidente. Bom, se o nosso cliente sabe que o cenário é esquizofrênico, o que falta a gente levar para ele quando se fala em assessoria tributária? Falta levar para ele o quanto ele perde com esse cenário. É o segundo P. O primeiro P, eu perdi problema, cenário esquizofrênico. O segundo P, quanto eu perco num cenário esquizofrênico, em que as normas mudam o tempo todo, é permitido à Receita Federal revisitar as minhas decisões do tempo. Então, hoje nós estamos sentados na frente de um contador, na frente de alguém que presta uma assessoria tributária. Tomamos uma decisão a respeito de uma fórmula de composição de base de cálculo, o que se atribui, o que se considera como insumo de uma determinada operação, o que não se considera. Eu tomo a decisão hoje com base no cenário que existe hoje, acerca da interpretação da legislação, acerca da posição jurisprudencial dessa interpretação, e eu passo a me comportar conforme aquela decisão, e é permitido à Receita Federal visitar essa decisão até 5 anos depois, para avaliar se a minha decisão de hoje é correta ou não. Então, na medida que a gente consegue demonstrar para o cliente que essa flexibilidade do cenário, essa esquizofrenia e essa maleabilidade que dá para a Receita interpretar a legislação, que pode interpretar que essa minha decisão daqui, imagina, hoje é dia 31 de julho de 2019, em 2024, a Receita pode olhar para a decisão que nós tomamos hoje e dizer, olha só, Kazan, a tua decisão está errada, mas ela não estava errada lá atrás, ela se tornou errada ao longo do tempo, e eu vou voltar lá atrás e vou cobrar os efeitos econômicos da tua decisão, e o teu cliente, ele está devendo, e eu vou lançar esse crédito tributário, eu vou cobrar dele. Se é permitido a Receita fazer isso, então qual é o cenário que nós estamos levando para o cliente, né? Que tipo de segurança jurídica nós temos acerca da interpretação da legislação tributária. E daí, na medida que nós levamos conhecimento para o cliente, e na minha opinião não existe outra forma de atribuir valor
ao nosso serviço serão demonstrar que o meu serviço tem um valor agregado de conhecimento e uma capacidade de interpretação de dados, interpretação de informações que estão dispostas para a gente, que é diferente do mercado do meu concorrente. E aí, eu não sei se o Leandro chegou a falar nesse sentido, ele falou assim, ele trouxe o sentido de uma palavra, de uma expressão que eu uso, que é interessante o seguinte, ele diz, eu dou meu preço, o cliente não quer, ok, eu vou para o próximo. Tem que ser assim, porque o pior negócio não é um negócio que a gente perde, é um negócio que a gente faz mal feito. Então, se o contador tomar suas decisões e contratar clientes que geram prejuízo, ele vai mal na vida. O empreendimento dele vai mal, ele vai ter maus resultados, ele vai quebrar como os clientes quebram. Então, é melhor perder um cliente que não vai remunerar adequadamente o meu conhecimento do que eu capturar um cliente que vai me dar prejuízo. Né? Então, essa é uma tomada de decisão. E aí, quando nós entramos de novo nessa área da consultoria tributária, ter isso em mente, né? Ter em mente que nesse cenário, nós vamos precisar de um conhecimento mais profundo, uma capacidade de interpretação de dados mais profunda, manusear essas ferramentas de automação que são fantásticas, que devem servir aos escritórios, aos empreendedores da área de contabilidade, como um instrumento para preservar o bem mais valioso da vida. Né? Se a gente fosse eleger, na minha opinião, e de novo o Lucas é homenageado com o nome do filho do Leandro, né? E eu vou dizer o seguinte, só tem um bem que é mais valioso na nossa vida, que é o tempo. Né? Então, nós vemos, a gente tem o empreendedor da área contábil deve se valer dessas ferramentas que são fantásticas, que otimizam processos operacionais, que automatizam processos, para que ele tenha mais tempo livre para captar recursos que valorizem o seu tempo. Então, eu não posso capturar um cliente de consultoria tributária que vai me dar um trabalho violento, que vai tomar meu tempo, que é o bem mais valioso que eu tenho, se eu não remunerar adequadamente isso. Então, clusterizar o cliente, determinar níveis de operação, determinar níveis de remuneração de equipes conforme o nível de complexidade do cliente e a senioridade daquele profissional, sem dúvida, é uma tarefa que não só é relevante do ponto de vista fiscal e financeiro, mas, a meu ver, extremamente relevante quando se pensa em oferecer serviço de consultoria tributária, né? E daí eu já deixo um gancho do porquê que é relevante. Bom, eu falei do cenário tributário esquizofrênico, nós sabemos que as obrigações tributárias no Brasil, o Brasil ocupa um ranking, em primeiro lugar, no ranking negativo mundial. Todo ano o Banco Mundial publica um estudo chamado Doing Business, onde ele avalia os principais países do mundo e quantifica quantas horas uma empresa, em média, demora ou gasta para cumprir as obrigações tributárias acessórias. Não é aquela pagar o tributo, né? É obrigação de informar. O Brasil gasta, em média, 1.958 horas por ano para informar o fisco. Só para informar, né? E aí o Leandro trouxe um dado que imagino esteja muito correto, 95% das empresas estão pequenas e médias empresas. Então, só 5% estão em grandes empresas de grande porte. Bom, se pequenas e médias empresas têm uma complexidade operacional menor, então, quer dizer, quanto gasta uma empresa de grande porte? Né? Então, a complexidade de dados, o quanto nós temos que ter capacidade de analisar dados, de enfrentar esses dados com conhecimento técnico mais profundo, avaliar risco e orientar o nosso cliente à tomada de decisão. E aí, pontuando a posição do contador, ela é nesse sentido muito semelhante à do advogado, embora o contador esteja prestando o serviço em algumas áreas com garantia de fim, né? Então, eu imagino, o contador, quando é contratado para fazer uma contabilidade, ele tem uma obrigação de fim. Ele tem que cumprir as normas tributárias, fiscais, na forma e no prazo correspondente, sob pena de responder civil e criminalmente por isso. Aí ela é diferente do advogado. Mas quando ele está falando em consultoria, a consultoria, que é emitir uma opinião legal, um parecer acerca de um comportamento do cliente, ele não pode ser de fim. Eu acabei de falar que a Receita pode revisitar essa decisão hoje.
que é 5 anos. Tomou uma decisão hoje, a Receita volta 5 anos e revisita a decisão e avalia os efeitos econômicos dessa decisão. Quem que deve tomar a decisão? O tomador de decisão é o cliente. Nesse aspecto, o contador tem que se vestir com outra percepção de mercado e dizer, eu não tenho que entregar as obrigações contábeis na forma do prazo. Eu estou emitindo uma opinião legal, né, do ponto de vista da consultoria tributária, que pode até repercutir, vai repercutir nas obrigações acessórias, mas é uma opinião legal. Então, eu não tenho o dever de fim, né? Nós não temos o dever de fim de garantir o resultado. E, nesse sentido, levamos para o cliente a decisão. A nossa obrigação é de meio. Eu tenho que levar para o meu cliente a orientação mais correta, a orientação conforme a legislação atual, conforme o cenário que está posto para mim hoje, e deixar que ele tome a decisão. Porque, afinal de contas, ele paga o preço, ele tem o lucro, ele tem o prejuízo. Né? A consequência financeira das decisões é dele. Né? E daí nós devemos só ter o cuidado, a cautela de ter profissionais eleitos com capacidade a emitir boas opiniões. Com todo esse cenário, eu quero dizer o seguinte para os nossos espectadores, a consultoria tributária ela é um cenário bem remunerado quando nós conseguimos precificar adequadamente o nosso serviço, quando nós conseguimos ter um conhecimento vertical, não horizontal, né? Então, de novo, um bom profissional de consultoria, ele deve ter um conhecimento horizontal adequado, quer dizer, conhecer diversas áreas da contabilidade, da economia, das finanças, entender o cenário daquele cliente, e naquele aspecto que ele vai se propor a oferecer uma consultoria, ele tem que ter um conhecimento vertical, ele tem que ter um conhecimento profundo daquele item que ele vai emitir opinião. E nesse sentido, para o empreendedor é muito relevante não só eleger o cliente, como a equipe, e buscar esse conhecimento na formação de profissionais. E eu compartilho, acho que o Lucas comentou há pouco, que é muito mais fácil tu formar profissionais, embora demore muito mais tempo, porque a gente deve contratar pelo caráter e não só pela questão técnica, porque a técnica se adquire. O conhecimento que, na minha época, e eu acho que junto com o Leandro, tá, Leandro? Eu vou brincar contigo, somos os mais velhos desse bate-papo, né? Sem dúvida, não só pelos cabelos, mas pela barba branca, né? Na nossa época, eu imagino que vocês lembram que o conhecimento batia na porta, chegando com a Barça, né? Com a enciclopédia Barça, e hoje o conhecimento está disponível para todo mundo, está nas redes sociais, está no telefone, está no computador. E nós, profissionais dessa área de consultoria, devemos ter a habilidade de conectar esse conhecimento e de interpretar o conhecimento, né? E daí todos os processos de automação, todas as ferramentas que a Nibo oferece, devem trazer e ser utilizadas por nós, junto com as demais ferramentas de mercado, como ferramentas para gerar informações relevantes que subsidiem decisões corretas, né? E, nesse sentido, o profissional que se coloca na área de consultoria tributária tem que se valer de todas elas e tem que ter essa cautela. Acho, Mariana, que era esses comentários que eu gostaria de fazer. Né? Fico à disposição para o nosso bate-papo. Show. Obrigada, Kazan. Muito bom, ótimos comentários também. E, pessoal, queria que vocês deixassem os contatos de vocês, porque acho que podem surgir muitas dúvidas. A gente começou só esse bate-papo, porque ainda tem muito assunto e muito conhecimento de vocês para serem compartilhados. Então, vocês deixando os contatos, as dúvidas e etc., eles podem entrar em contato diretamente. E quem quiser pode deixar também alguma pergunta nos comentários do vídeo, que a gente vai fazer o possível para responder isso mais rápido, tá? Queria abrir aqui para os comentários finais e deixar aí para um possível novo vídeo, porque acho que tem bastante coisa para a gente discutir ainda com esse trio. E quem quiser, está aberto aí. Eu queria agradecer aí a oportunidade mais uma vez. Acho que é o nosso terceiro webinar aí, né, Mari? De fazer isso, Ou mais, né? Ou mais. Eu faço isso de coração, porque o universo nos
concede oportunidades a todos os dias, todos os momentos de estarmos vivos, primeira coisa, né? Deus nos concede essa oportunidade. E compartilhar, dividir é multiplicar, né? Então, dividir o nosso conhecimento, entender que a divisão desse conhecimento, dessas experiências, dessa escalada, né, dessa montanha, é você compartilhar e entender que tem centenas, dezenas, milhares de colegas no mesmo caminho e que não precisa ser assim tão tortuoso quanto foi para mim, não precisa ser assim para vocês também. Para me achar aí, Leandro Bueno Contador, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, qualquer lugar aí, Leandro Bueno Contador, você vai me achar. Tamo junto, me siga aí. E é isso aí, até o Nibo Conference 2019. 58 dias, é isso? Nada, 34. 34? Oh, 3 e 4. 3 e 4 de setembro, Rio Centro. Gente, tá chegando o dia, hein? Quem não garantiu o ingresso tem que ser agora, porque tá demais. Eu vou estar lá, eu vou palestrar, vou falar sobre marketing e vendas, que é a minha praia, né? Que é aquilo que eu amo compartilhar também. E espero vocês todos lá. E quem assistiu aí, tiver alguma dúvida ainda, me procura lá, pessoalmente, que vai ser muito mais gostoso compartilhar pessoalmente as nossas experiências. Obrigada demais, Leandro. Valeu. Bom, agradecer também a vocês, Mari, Gaspar, a Raíssa, que é quem eu converso mais no dia a dia, né? Então, demais membros do Nibo, obrigado por esse webinar, obrigado por tudo, obrigado por ter nos apresentado a Nibo, né? Eu sou muito grato a vocês, essa ferramenta de vocês é de extrema excelência para a gente, tá? Como diz o Leandro, até o Nibo Conference, também vou estar lá com vocês no Nibo Conference, né? Contando os dias, já é a hora para chegar nessa cidade maravilhosa e poder aproveitar tudo isso. Meus contatos, Lucas Gugel, tanto Instagram, Facebook, o próprio e-mail é lucas@betelcontabilidade.com.br. Então, assim, hoje está muito fácil você achar a gente dentro dos mecanismos de mídias sociais, tá? Manda dúvida, pode mandar pergunta, estou à disposição literalmente de vocês para ajudar no que for preciso, tá? Ajudar o contador, para mim, é uma satisfação. E aí eu concordo com o Leandro, porque a gente não teve essa ajuda lá no comecinho. E ter alguém que te ajude depois do que você começou é extremamente gratificante. O Leandro, ele não é professor, mas ele tem toda a via de professor universitário de fato, né? Ele ajuda sem pedir nada em troca. Então, é isso que o professor universitário faz, é isso que o professor e as pessoas deveriam fazer de modo geral. Você dá sem esperar receber. Isso é até uma menção bíblica, né? Mas, enfim, obrigado por tudo, estou à disposição, contem sempre comigo, e no que for preciso, podem me chamar que eu estarei à disposição de vocês. Tá bom, Mari? Beijão. Lucas, obrigada pela parceria de sempre, obrigada por compartilhar aí, e só está começando, hein? Então segura aí que vem muita coisa pela frente ainda. Kazan, tá contigo. Bom, quero agradecer, Mari, pela oportunidade. É sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta, e especialmente essa oportunidade de compartilhar com o Leandro e com o Lucas a experiência, ouvir pessoas que embora tenham se conhecido agora, já capturam o interesse, né? Já capturam rapidamente o nosso desejo de compartilhar mais e mais. E espero que a gente tenha conseguido levar para o pessoal que vai assistir o vídeo essa mesma captura que eu senti com o Leandro e com o Lucas, de ter desde logo desejado conhecê-los melhor, desejado entender melhor o processo que eles construíram, né? Eu acho que essa é uma ferramenta legal, e mostrar para o pessoal quais são as melhores decisões ao longo do tempo, não que eles tenham que tomar as mesmas decisões, mas entender quais foram as decisões que nós tomamos ao longo desse caminho, e perceber que a gente vai acertando e errando, acertando e errando, acertando e errando. A gente vem conseguindo acertar mais do que errar, isso é uma coisa boa, né? A gente vem conseguindo galgar degraus importantes ao longo da vida, mas compartilhar isso e perceber que a gente pode formar uma rede de conhecimento que vai levar para o nosso cliente, acima de tudo, essa quebra de paradigma do desconhecido. O maior desafio que nós temos de mercado não é o concorrente, é a ignorância a respeito dos nossos serviços, né?
é mostrar para o cliente o nosso valor. E se nós tivermos aí uma série de colegas compartilhando o valor, vai ser mais fácil a percepção de importância do serviço que a gente presta, do serviço que a Nibo, que os contadores e o Grupo Estúdio, que é um aliado dos contadores, presta, né? É um prazer estar aqui. O meu nome é Kazan Siddhartha Nassif Costa, né? Facilita como Kazan Costa. Os contatos são kazan@grupoestudio.com.br. Estou no LinkedIn, Instagram, Facebook, são todos muito bem-vindos. Qualquer bate-papo a gente vai conversar, vai ser um prazer conversar não só na plataforma, como fora da plataforma. Também estou ansioso pelo Nibo Conference, eu sei que eu vou ter uma experiência incrível, vou aprender muito nesses dias, né? A gente se vê, pessoal, Leandro e Lucas, a gente se vê logo, a Mari também se conhece pessoalmente logo, e certo que a gente vai formar uma rede aí muito próspera de compartilhamento e de crescimento pessoal, certo? Certo. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada. Para você que está assistindo o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Como falamos aqui, a gente espera você no Nibo Conference, 3 e 4 de setembro, faltam poucos dias, então se você ainda não garantiu sua presença, corre lá, porque todas essas feras aqui que falaram com a gente e muitas outras mais vão estar lá. E o nosso intuito, reforçando um pouco do que eles trouxeram, é fazer com que os contadores, os bons contadores, ajudem as empresas a pararem de quebrar no Brasil. E a gente não tem dúvida nenhuma de que bons contadores são capazes e a grande ferramenta que a gente tem para poder ajudar e construir um país melhor. Então, mais uma vez, a gente vai se encontrar lá, já é a terceira edição do evento, e cada dia que passa eu vou gostando mais, então estou ansiosa para viver isso de novo. Então a gente encontra vocês lá. A gente vai deixar o link da compra de ingressos no comentários do vídeo também. E quem tiver interesse em saber mais sobre os nossos produtos, a gente também vai deixar aí um linkzinho para vocês solicitarem um bate-papo com a nossa equipe, tá? Então tem uma série de conteúdos para vocês e é isso. Pessoal, queria agradecer mais uma vez o Lucas, Leandro e Kazan. Obrigada por isso. E eu acho que a nossa parceria é muito em prol da generosidade que vocês têm de espalharem para outras pessoas um pouco daquilo que vocês sabem, daquilo que vocês aprenderam. E nós aqui do Nibo valorizamos isso extremamente. Então, mais uma vez, muito obrigada não só por participarem dos nossos vídeos, mas por contribuírem com o enriquecimento e o empoderamento do setor contábil. Então, muito obrigada e estou ansiosa para estar com vocês pessoalmente daqui a alguns dias. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e na próxima quinta-feira teremos mais um vídeo. Aguardem, porque vai ter muita, muita coisa boa ainda para acontecer no próximo mês, no mês de agosto, aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso. Beijo para vocês. Até mais, galera. A gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau. Nibo Conference, porra!